Glória a Deus, meus amados irmãos, estou passando por aqui para deixar uma palavra no coração de vocês. Dei uma sumida, né, meus irmãos? Agora eu estou aqui de volta. Amém? Hoje estou passando aqui para falar sobre uma mulher de coragem, de muita fé. Uma mulher a qual inspira tanto a mim como você. Ana. Ana, ela foi perseguida, ela foi humilhada, mas ela foi justificada e exaltada perante Deus. Amém? Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exalta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ana, ela orava a Deus. Porque a história de Ana é uma história de perseguição, de humilhação e de vergonha. Ana, ela era casada com um homem chamado Elcana. E ele, por sua vez, tomou outra mulher para que lhe desse filhos. E Ana, ela tinha sua madre fechada. Então, a outra esposa de Elcana, chamada Penina, ela humilhava muito Ana. Ela não dava paz a Ana em momento algum. Estava sempre ali, sabe? Dando aquela alfinetadinha, falando aquela palavra desagradável. Olha, eu tenho um filho. Todo ano, quando nós vamos ofertar, eu vou com um nos braços e com o outro na barriga. Porque era assim antigamente, né? A mulher tinha que todo ano estar tendo um filho, né? Misericórdia que agora não é mais assim. Mas elas se orgulhavam, né, da capacidade de ser uma mulher, né? Que ali ela estava ali dando filho para o seu marido e Ana não. Só que Ana, ela não confiou no homem, ela confiou em Deus. Diante daquela situação, ali ela não reclamava, ali ela não murmurava, porque ela sabia aonde ela iria buscar. Penina estava ali mostrando o que ela estava fazendo, o que qualquer outra mulher podia fazer quando se casasse com um homem. Mas o que ela não sabia era o milagre que Deus estava preparando para Ana. E ali os anos foram se passando, e Penina tendo filho. Penina tendo filhos e mais filhos. Mas o que Deus estava preparando para Ana não era qualquer coisa. Você aí do outro lado, você pode estar passando por essa mesma coisa que Ana está passando. Lá no trabalho, alguém te perseguindo. Aquelas pessoas que olham para você porque você é uma pessoa que trabalha bem, executa bem o teu trabalho. Porque quando nós somos servos de Deus, nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para Deus, mesmo que nós estejamos prestando serviço para alguém. Mas nós fazemos tudo com amor e eloquência. Tudo bem feito. Porque através daquele salário, daquele trabalho, nós estamos sendo beneficiada com o nosso pagamento para trazer a nossa alimentação ou até mesmo para fazer algo que nós estamos alvejando. Mas o inimigo, ele está lá, tentando armar uma armadilha para você cair.
Só que se você confia em Deus, meu irmão e minha irmã, o inimigo, tudo que ele preparar, ele mesmo vai cair na sua própria cova. Porque não sou eu quem digo, está na palavra de Deus. O inimigo, ele prepara a cova, mas ele mesmo cai na sua própria cova. E assim, essas pessoas que te perseguem, que vivem te apontando, te caluniando, te desejando mal. Porque você é uma pessoa que tudo que você faz, você executa com excelência. Você faz com excelência. Não importa o lugar, não importa onde você está. Ali você está fazendo tudo com excelência. Com amor, com dedicação. E Ana, ela não se importou. Ela não se importou com o que Penina fazia. Aquele barrigão, sabe? Em vez dela desejar mal, ela desejava era o bem. Porque ali havia uma criança naquele ventre. Ela olhava com amor, com carinho, com satisfação. Porque ela sabia que era fruto do seu esposo. Então ela não amaldiçoava, ela não desejava, ela simplesmente abençoava. E é isso que nós devemos fazer com os nossos perseguidores, abençoar e pedir para Deus proteger. Eu sempre falo, eu oro e peço para Deus dar um aumento de salário bem grande para até mudar de setor para ficar bem longe de mim. Era assim que eu fazia. Porque as pessoas acham que dinheiro é tudo na vida. Acham que status é tudo na vida, mas não é não. O maior status na vida de um ser humano é a presença do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. E as pessoas acham, porque elas têm isso, têm aquilo, elas estão se vangloriando na sua arrogância, no seu orgulho. Isso para Deus não é nada, não significa nada. Assim era Penina. Eu tenho um filho. Aquilo orgulhava, ela se sentia orgulhosa, cheia, sabe? Com o peito cheio de orgulho. E Ana simplesmente orava. Sabe por quê? Porque o que Deus estava preparando para Ana não era qualquer coisa. O que Deus estava preparando para Ana era algo sobrenatural. E é isso que Deus está preparando para mim e para você. Ana, ela foi ao templo, ela chorou, ela se derramou aos pés do Senhor. Mas ela fez um propósito com Deus. Se eu tiver um filho homem, quando ele estiver desmamado, eu trago ele e te entrego. Ela não queria o filho para ela, ela queria um milagre, que ela pudesse dar luz a um filho. Ela só queria isso. Talvez você está querendo um milagre. Às vezes nem é para você. Às vezes é para um filho. É para sua mãe, é para aquela pessoa que está doente, colega de trabalho. Você está querendo uma cura. Não é nem para você. Você só quer que Deus faça um milagre. Porque Ana, ela só queria ter um filho. E ela dava para Deus só para ela ter o filho. Só que o que Deus estava preparando para ela era algo que ela nunca imaginou. O que Deus estava preparando para ela era um filho, o qual ia ser juiz, ia ser profeta e ainda ia ungir um rei de Israel. Isso era o que Deus estava preparando para Ana. Não era pouca coisa. E é o que Deus está preparando para você também. Por isso, se você está triste, desanimado, caído, levante-se em oração. Você não precisa estar dentro de uma igreja todo dia para receber bênção. O que você precisa é ter fé em Deus, confiar em Deus e buscar a palavra dele. Se fortificar e se revestir da palavra dele. Se alimentar da palavra e buscar o Espírito Santo todos os dias. Muitas vezes eu sei que você não tem tempo de ir para a igreja porque às vezes seu marido nem vai na igreja. Às vezes você tem crianças pequenas e o trabalho te toma o tempo. Porque as coisas é tudo no tempo de Deus. Não é no seu tempo. Se você tem um trabalho agora, que você vai um domingo por mês, e se você ainda não saiu, porque ainda não é a hora. Mas se você está buscando Deus e pedindo para Ele mudar o horário,
se for da vontade dele, ele vai fazer. E muitas vezes você é criticada na igreja porque você não vai. Ah, fulano não participa disso, fulano não participa daquilo, fulano não participa não sei do que, fulano não compra não sei o que, e por aí vai. Aí você vai se entristecendo e muitas vezes você até para de ir na igreja. Mas não se entristeça com esses comentários. Porque essas pessoas que se acham salvas, porque vivem 24 horas dentro de uma igreja, só delas cuidar da sua vida e viver falando de você, não existe salvação na vida delas, de nenhum ser humano, assim. O que existe é uma língua de serpente fofoqueira, cheia de maldade, que em vez de se converter através da palavra de Deus e pedir a misericórdia de Deus, está apontando na vida daquele que muitas vezes, ou daquela, que muitas vezes não está indo para a igreja, está trabalhando, está ficando em casa com seus filhos, muitas vezes porque o marido não deixa ir, que eu conheço pessoas assim, mas ela está lendo a palavra. E ela sabe, na hora do culto, aonde ela estiver, ela fala, nesta hora está sendo celebrada a adoração a Deus. E a pessoa fica conectada aonde ela estiver. E é isso que agrada a Deus. Foi isso que Ana fez. Enquanto estavam acusando ela, estavam se gloriando com filhos, ela foi para os pés do Senhor. Um coração é quebrantado. E o Senhor lhe deu um filho, que ia ser profeta, juiz na terra de todo Israel. E além disso, ainda foi escolhido para ungir o rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Ana não imaginava isso. Depois disso, Deus ainda lhe presenteou com vários filhos. Porque Deus queria ver até onde ia a fé de Ana. E ela não esmoreceu na fé. Por isso, não esmoreça na fé. Seja um homem guerreiro, uma mulher guerreira, na fé, na busca. Confie na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E não se sinta sozinho. Não se sinta rejeitado ou rejeitada. Porque nós não temos que ser rejeitados por Deus. Ele sim, nós temos que ter medo de ser rejeitado pelo Espírito Santo. Porque ai de mim, de você, se não tivermos a presença do Espírito Santo. Nós somos pessoas vazias. Somos igual, sabe, uma garrafa que você pega ela para encher de água? Quando ela está vazia, ela está seca. Assim é eu e você, sem o Espírito Santo na nossa vida. Somos secos, somos vazios. Amém? Então seja como Ana. Se renove. Busque. E acredite que Deus, Ele é o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que nos exalta perante aqueles que nos humilham, perante aqueles que acham que são melhores do que nós. Porque muitas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja, você não faz. Não se preocupe em fazer nada em igreja, se preocupe em buscar a presença de Deus. Se preocupe em encher da presença do Senhor. Que aí, se você tiver que fazer alguma coisa em algum lugar, Ele vai te levantar. Não é homem e mulher que vai te levantar, não. Que te levanta é Deus. Porque Ana, ela foi escolhida e exaltada para ser mãe de um profeta. Então, se você é homem ou mulher, estão se achando sozinhos, rejeitados, não se preocupe. Se preocupe em buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Buscar a presença do nosso Pai, nos encher da presença dEle? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer por mais essa semana, por mais esse dia. Pai, que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. E aonde esse vídeo chegar, com esta oração e com esta palavra, esta casa venha ser cheia, esta casa venha ser renovada. O teu filho e a tua filha venha ser exaltado através do teu nome. Para que o teu nome venha ser glorificado através da vida do teu filho e da tua filha. Ô Papai querido, vai derramando da tua mão, vai derramando, Senhor, da tua glória.
derrama a cura, derrama a libertação. Aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo, papai, rejeitados e caluniados, que neste dia venha ser paralisado toda seta do inimigo contra a vida deles. Tudo aquilo, papai, tudo aquilo, papai, que desagrada a ti, que esteja, Senhor, perseguindo a vida do teu filho e da tua filha neste dia. O Senhor passe, papai, com a tua espada poderosa, a espada que corta, a espada que destrói todo o mal. Se a fúria do inimigo se levantou contra a vida do teu filho ou da tua filha, que neste dia, papai querido, derrama da tua unção poderosa, a unção que destrói, papai, todo fardo, todo dardo, toda flecha, toda inflamação do inimigo, pai, contra a vida dos teus filhos. Senhor, se pessoas se reuniram, Senhor, e inflamaram alguém contra a vida do teu filho, para fazer mal, para desejar mal, papai querido, que seja tudo isso queimado, seja tudo isso derretido como a lesma no deserto. Que assim fala a tua palavra, que aqueles, papai querido, que desejam mal ao próximo, eles cavam a sua própria cova. Que assim sejam os inimigos meus, do teu filho e da tua filha, os visíveis e invisíveis, sejam eles cancelados. E que a tua bênção, que a tua paz, que a tua misericórdia, o teu amor e a tua graça chegue até este lar, a esta loja, a este comércio. Aonde, Senhor, a minha voz chegar, chega a bênção do Espírito Santo e a unção derramada sobre estas vidas. Eu te peço em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Tenha uma semana maravilhosa e que o Senhor esteja diante de vocês, abrindo os caminhos. Toda vida que você for sair, chame Jesus para ir com você. Toda vida que você for fazer um negócio, peça: Senhor, entra na minha frente. Senhor, me ajuda. Porque Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Deus, Ele exalta aquele que confia nele. Por isso, meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Busque a presença. Leia a palavra. Todas as noites, quando você for dormir, pegue a sua Bíblia. Leia, nem que seja um versículo, medite. Ao amanhecer, faça a mesma coisa. Que você vai ver a diferença que vai ser na sua vida e na sua família. Outra coisa, não murmure dentro da sua casa. Não fale palavras negativas. Fale palavras de exaltação ao nosso Deus. Palavras para edificar a sua casa e a sua família. Que aí Deus começa a trabalhar. E tudo aquilo que está te trazendo problema vai ficar para trás. Porque o Senhor, aonde Ele entra com a luz dele, todas as trevas têm que sair. Porque luz e trevas não ficam juntos. E se você busca pela luz, jamais as trevas ficarão com você e na sua família. Amém? Dê aquele like. Não se esqueça de curtir, dar o seu comentário. Vamos levar a palavra de Deus, que muitas pessoas às vezes necessitam de ouvir uma palavra. Você compartilha com uma pessoa e às vezes através do seu compartilhamento, aquela pessoa ela é salva de uma depressão. Deus abre a mente dela para algo que ela não estava achando o caminho. Através de uma palavra, o Senhor abre a mente da pessoa. Amém? Não se esqueça de dar aquele like, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus. Amém?